Muito se fala de gestão de equipes, de relacionamento entre pessoas, e às vezes a gente para e fica na dúvida de como relacionar com as pessoas. Como que você está no ambiente, por exemplo, de reunião, e você está lá seis, sete pessoas, às vezes de perfis diferentes, e às vezes você mesmo se incomoda, você acaba observando isso em outra pessoa, mas vamos dizer assim, se você passa por essas situações, você fala assim, pô, você está fazendo uma apresentação, a outra pessoa está apresentando, não, mas que pessoa chata, essa pessoa, que inconveniente, tá falando uma coisa emotiva, ou tá falando uma coisa mais de organização, ou de crítico relacionado a um assunto, ou às vezes até criativo. Isso eu falei de um lado negativo, porque isso é o que acontece na maioria das vezes, mas você pode pensar numa escala positiva também, sem problema nenhum. Mas vamos pegar o exemplo de algo como se fosse algo negativo que estivesse acontecendo. Então, você está no meio de uma reunião, você está presenciando ou apresentando algo, e você vê aqueles diversos tipos de pessoas se interagindo ali, e você, de alguma forma, não consegue lidar com isso. Olha, a primeiro momento cada pessoa é de um jeito. Não tem como você exigir que, mesmo sendo às vezes da mesma área, médicos, engenheiros, advogados ou várias outras profissões, que eles durante uma reunião, durante o nosso dia a dia profissional, as pessoas vão ter o mesmo comportamento, as mesmas escolhas, as mesmas ideias, os mesmos pontos de vista. Isso não acontece. Na prática, no dia a dia, isso não acontece. Então, o que eu venho trazer aqui é mais uma técnica, uma ferramenta, é uma técnica associada a uma ferramenta que está associado ao Bono. Eles dão o nome de Bono Hats, porque foi Edward Bono que desenvolveu essa ferramenta. E tem os Thinking Hats, os chapéus de pensamento. E é nesse momento que você vai começar a perceber que você possivelmente se encaixa com algum perfil, ou você percebe que outras pessoas que você conhece têm perfis similares, e isso vai te ajudar a perceber que na verdade, cada pessoa é de um jeito e você pode aproveitar esses pontos, essas diferenças entre as pessoas, para você criar, às vezes, uma equipe mais eficiente, uma reunião mais eficaz e várias outras possibilidades quando você começa a entender as personalidades de cada um. Então, o primeiro é o chapéu azul, que é aquele cara de processo, que pensa, que organiza, que gosta de fazer esse planejamento voltado para a ação. O chapéu preto, né, aquele cara cauteloso, que tem um pensamento crítico, que sabe que talvez algumas coisas não vão funcionar ou não vão tá trabalhando para aquele processo acontecer. O chapéu amarelo, que é o chapéu dos benefícios, né? Aquela pessoa otimista, né? Aquela pessoa alegre, positivista, que está sempre adicionando pontos diferentes, que dá esse pensamento lógico, mas também dá essa visão de razões, de coisas positivas relacionadas ao que está acontecendo. O emotivo, o chapeuzinho vermelho, que é aquele pensamento mais intuitivo, né, de sentimento, o que é que ele está sentindo, o que é que ele acha sobre aquilo ali no nível mais emocional. O chapéu branco, que é um pouco similar ao preto, mas ele é relacionado à parte, entre aspas, de fatos, de coisas concretas, de informação, de data, aquela pessoa objetiva, o que que a gente sabe, o que que a gente não sabe, quais as informações que a gente tem. Então ele é essa pessoa que vai concentrar esse nível de informação. E, por fim, o chapéu verde, a parte da criatividade, das ideias, das alternativas, aquela pessoa, entre aspas, inovadora, né? Aquele que tem um pensamento lateral diferente, que sai, às vezes, de um raciocínio lógico que a gente está acostumado e dá uma solução muito criativa e tal, entre aspas, no brasileiro. Então, saiba que isso acontece, existem esses tipos de personalidade, é bom que você tenha, dependendo do tipo de projeto, tipo de empresa que você está, que você tenha esses perfis plurais funcionando conjuntamente, porque cada um vai dar uma visão diferente. Esse aqui é mais uma outra imagem que são os seis chapéus, mas tem o último, né? Tem várias pessoas que gostam, às vezes, de incrementar uma teoria já existente. Isso é sempre positivo, né? Lógico, sabendo as ressalvas do limite da metodologia, da técnica, da ferramenta, mas aqui nesse caso existe esse último, que é o chapeuzinho roxo, né? Que é aquele cara que, vamos dizer assim, o dono da empresa, o cara que investiu dinheiro, que está lá, dedicado, empenhado, buscando subjetivamente algo objetivo de tudo isso que vai acontecer. Então, resumidamente, né, de forma breve, esses são os seis pensamentos do Bono,
do Edward Bono. Tem um livro só sobre isso, muito interessante, vou deixar aí na referência aí para vocês. Vou deixar um outro artigo também que traz essa teoria de forma escrita, mas saiba o que eu vim para acrescentar é que às vezes a gente fica muito preso em querer conversar apenas com pessoas que têm o mesmo mindset nosso, as mesmas ideias, mas às vezes no nosso dia a dia, às vezes na prática isso não acontece. Mas sabendo disso, podemos utilizar isso em nosso benefício, em prol às vezes da empresa, do negócio, do empreendimento, do projeto que você está executando, porque cada pessoa vai ter um pensamento próspero dentro de uma vertente de pensamento e esses mindsets integrados conseguem trazer muito sucesso igual eu falei, para um projeto, para um empreendimento, para um negócio. Então saiba identificar os perfis, saiba se identificar com quem você se parece mais, qual que é, vamos dizer assim, seu arquétipo, e você vai conseguir, às vezes, nas suas reuniões, nos seus encontros, perceber como que cada pessoa pode se portar ou se porta em dado momento e usar isso a favor. Não, de novo, sempre em prol da construção, nunca em favor de denegrir uma pessoa, de reduzir ela, de considerar ela como menos, mas sabendo que cada pessoa tem seu ponto de vista, tem seu positivismo quanto ao mindset e usar isso em prol.